Olá, turminha do oitavo ano, bom dia. Hoje a nossa proposta é sobre a revisão dos assuntos, do primeiro bimestre. Então, na primeira semana de novembro, a gente vai trabalhar as religiões monoteístas, Então, hoje esse vídeo é para explicar o assunto para que vocês tenham facilidade na hora da atividade. Então, vamos lá. As religiões monoteístas são as religiões, que acreditam em apenas um Deus, Então, dentro dessas religiões, você só vai ouvir ou só vai ver falar sobre um único Deus. E esse Deus, ele é todo poderoso, criador de todas as coisas, tá bom? E nele tem que se acreditar, tem que se professar a fé e também tem que obedecer aos seus mandamentos. Dentro das religiões, destacamos três religiões monoteístas, que vão ser o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. O judaísmo, ele tem como livro sagrado a Torá e ele crê nesse Deus Todo-Poderoso, O islamismo, a gente vai ter como livro sagrado o Alcorão e também vai ter na presença de Deus, que é denominado como Alá, a presença desse Deus Todo-Poderoso, E também do seu profeta, que é considerado seu mensageiro, que é Maomé. No cristianismo, a gente também vai ter a presença desse Deus Todo-Poderoso, mas em uma trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E também na presença de Jesus Cristo como seu Filho, mandado, segundo o cristianismo, para morrer por todos nós. Então, o que devemos saber? Que essas três religiões, elas se baseiam na Bíblia, mas de forma diferente, tá? No judaísmo, todo o conhecimento, todos os mandamentos, é baseado somente no Antigo Testamento. E como sabemos, a Bíblia ela é dividida em dois tempos, Antes de Cristo, que é o Antigo Testamento, e depois de Cristo, que é o Evangelho ou o Novo Testamento, Os Evangelhos de Cristo. Então, no judaísmo, a Torá é toda baseada no Antigo Testamento, também denominada de Pentateuco, pois possui 5 livros, tá bom? No islamismo, a gente vai encontrar a mesma coisa. O Alcorão, que lá está contido os ensinamentos de Alá, também é baseado na lei dos profetas, ou então no Antigo Testamento, E no cristianismo é que a gente vai ver a diferença, porque no cristianismo toda a sua fundamentação, toda a sua crença é baseada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que é depois do nascimento de Cristo, Mas todas têm um único fundamento primordial, que é a crença em um Deus todo-poderoso, que é criador de todas as coisas, onipotente, onipresente e onisciente, Algumas diferenciações a gente vai encontrar, conforme os seus fundamentos bíblicos, que no judaísmo e no islamismo a gente vê o Antigo Testamento e no cristianismo a gente vê os dois, tanto o Antigo como o Novo Testamento, tá? No judaísmo a gente vai ter a presença de um Deus chamado Yahvé, e de um livro sagrado chamado Torá, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. No islamismo, a gente vai ter a presença de Deus, que é denominado de Alá, e o seu profeta e mensageiro, denominado de Maomé. E como livro sagrado, a gente vai ter o Alcorão. No cristianismo, a gente vai ver a Bíblia, que é fundamentada nos dois tempos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e a gente vai ter a presença de Deus, do seu Filho, Jesus Cristo, e do Espírito Santo como uma trindade. Então, a crença é fundada nessa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Aqui foi uma explanação rápida, do texto. Eu peço que vocês, antes de fazer a atividade, retornem ao texto, leia novamente, assista esse vídeo e tente responder a atividade. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só vir no privado, tá? Tenham um bom dia e bons estudos.